Vamos ver se está gravando. Vamos analisar aqui. Acho que já está gravando. Legal, está gravando a minha aula. Vamos confirmar. Boa tarde, pessoal. Está gravando, tá certo. Boa tarde. Mais uma aulinha do professor Rafael, Microcampo Santo André. Espero que esteja tudo bem aí, pessoal que está assistindo a aula, né? Quem está assistindo, se está gostando. Pessoal que tem WhatsApp, né? Que tem o meu WhatsApp, manda lá, dá um retorno no WhatsApp. Se você está gostando da aula, né? Que está sendo gravada. Hoje nós vamos falar sobre Word, Microsoft Word, tá? Já vou subir a telinha em seguida para ver os temas que a gente vai ver na aula de hoje e em seguida já com o próprio Word aberto, né? Nós vamos já falar e fazer o conteúdo da aula de hoje, tá? Então, primeira aulinha de Word, vamos trabalhar no livro, esse livro vermelho aqui, ó, legal? Módulo, vou chamar de módulo 4, tá? Já queria modular, né? Módulo 4, Microcamp, legal? Nós vamos usar o livro aqui como referência para fazer algum conteúdo da aula de hoje. Primeira aulinha aí de Word, tá? Ó, vendo aqui o cronograma, né? Então, aula 01, Microsoft Word, ou seja, um dos programas aí do pacote Office, né? Word. Nós vamos falar um pouco falar sobre a introdução, apresentação das guias, configurações, formatações, né? Algumas formatações. Eu já deixei grifado aqui a apresentação do Word, tá? Que na própria tela que eu estou, né? Fazendo a explicação aí do conteúdo, já é o Word mesmo, né? Com o texto digitado. Então, a gente vai já iniciar o arquivo novo, né? Então, eu já vou colocar aqui também em amarelinho, né? Dar um realce, iniciando um novo arquivo. A partir dessa tela aqui mesmo, já para iniciar um novo arquivo, a gente vai falar da guia exibir, né? Na sequência também. Vamos falar de guia layout, a guia design, que são todos os itens que estão na parte de cima da minha tela aqui, né? No topo da tela aí. A guia página inicial, guia design, que eu acho que eu pulei, né? Página inicial, que é o que já estou posicionado, inclusive, na página inicial. Salvar e salvar como, para perceber a diferença. E no finalzinho a gente vai exportar para PDF aquele arquivo que tiver aberto aí na tela, tá? Então já vamos dar um arquivo novo aqui para fazer o arquivo da sequência da nossa aula, tá? Então já deixei 2 itens grifados, porque já estou na tela do próprio Word. Mas vou dar um arquivo novo, palavra arquivo novo. Observe que na tela do arquivo novo a gente tem a opção de pesquisar na parte de cima aqui, que seria uma pesquisa online, né? Posso pesquisar por negócios, cartões, panfleto, cartas, educação, currículo, feriado. Posso escolher um desses itens que estão aparecendo aqui na tela, né? Tem mais para baixo, olhando a barra de rolagem aí tem mais, ó. Tem bastante conteúdo, né? Mas a gente vai trabalhar no primeiro mesmo, que é o documento em branco, tá? Então, clicando aqui em documento em branco, ele já vai para a tela com uma tela vazia, uma folha vazia, tá? Então, eu fechei aquele anterior, tá? Quando precisar, eu vou voltar naquele lá para grifar, lá nas outras partes, tá? Como eu falei lá que a gente vai falar de guias, tá? Aqui, ó, no meu arquivinho, vamos falar de guia. Nós vamos começar pela guia exibir, tá? Então, já vou deixar grifado também a guia exibir. Deixar ele realçado aqui. E vamos lá para o arquivo novo, mostrar a guia exibir. A guia exibir, ela fica no topo da tela aqui, né? Então, eu tenho várias guias, tem a página inicial, mas vou clicar na guia exibir, fica lá à direita da tela. E logo de cara a gente já percebe aqui, ó, que o meu Word está com a régua, porque está ticado, né, o quadradinho régua. Vamos tirar a ticagem, a régua desaparece, vamos colocar de novo. Aí a régua volta. O ideal é deixar sempre com a régua, tá? Então a guia exibir serve para isso, por exemplo, né? Linhas e grade. Eu nunca uso, né, para texto, principalmente, né? Mas na linhas e grade aparece essa grade aí, horizontal e vertical. Vamos tirar. Bom, aqui na guia exibir ainda temos também, estou pegando a sequência ali das páginas 16, né, onde estava o conteúdo da aula, 17, 18, e aí nós estamos ali na página 19 falando de navegação. Painel de navegação, o porticagem nele aqui no quadradinho, lembrando que o painel de navegação é esse que abre do lado esquerdo da minha tela, né, onde ele está pedindo um título aqui, mas eu não tenho nada digitado por enquanto, então o painel de navegação, entre aspas, eu teria que ter um texto digitado, tá? Por isso que a gente vai digitar um texto daqui a pouquinho, e aí a gente vai percorrer aqui no painel de navegação para ver como que ele funciona, tá? Bom, logo de cara eu vou fazer o seguinte, aproveitar que a gente estava falando da guia exibição, né? Por enquanto, só para ficar mais fácil aí de entender,
eu vou tirar a ticagem para perceber que o painel desaparece, né? E a gente tem algumas outras opções aqui no painel, ou melhor dizendo, na guia exibir, né? Por exemplo, uma página, que é o que já está, né? Várias páginas, quando eu tiver várias páginas no meu arquivo, eu posso clicar. Eu posso, por exemplo, alternar, né? Alternar janelas, quando eu tenho mais que uma janela aberta, não é o caso, só tenho uma janela aberta. Na verdade, eu até tenho duas, porque eu estou gravando, eu estou utilizando aquela lá das informações, né? Poderia alternar para outra lá, que seria aquele documento onde eu estava falando da aula. Né? Então, eu vou lá no exibir, vou alternar de novo para voltar lá para o meu documento vazio, tá? Eu posso ficar alternando entre eles, tá? Ou eu posso usar lá no teclado a tecla Alt Tab também, que vai tabular entre os arquivos que estão abertos, tá? Alt pressionado, lado esquerdo do meu teclado, apertando o Tab, ele vai tabulando aqui, ó. Posso até ir para a minha tela, ou para o calendário, ou voltar para o arquivo vazio, tá? Eu vou voltar para o arquivo vazio para continuar a gravação da minha aula, legal? Então, na guia exibir aqui, a gente tem aí os recursos que a gente já está usando no decorrer da aula, tá? O painel navegação, a gente vai explicar alguns conteúdos dele assim que eu tiver um texto digitado aqui embaixo, tá? Porque aí eu vou habilitar novamente aqui o painel de navegação. Então, vou colocar assim, ó, vamos digitar, né? Vamos digitar um pouco usando Microsoft Word. Microsoft M maiúsculo e o Word também por letra maiúscula, tá? A primeira letra. Vou dar um Enter e aqui a gente vai criar um texto automático que o Word faz pra gente, tá? Eu vou colocar o código lá igual, range, vou escolher aí, por exemplo, 5,4. Vou aumentar o zoom, vocês enxergarem aí o tamanho do texto que eu digitei, né? O código ali. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. E aumentar o zoom do próprio Word, tá? Mas eu estou usando no Windows para ficar mais fácil, tá? Mais rápido. Na verdade fica meio craquelado aí, fica meio pixelado, mas dá para enxergar que eu escrevi lá. Vamos digitar um pouco usando o Microsoft Word. E logo abaixo eu dei um Enter e escrevi lá. Igual a range, abriu parênteses 5,4. Estou dizendo para ele que eu quero 5 blocos, né? Randomizado, procurando lá na programação, né? Interna no Word. Procurar 5 blocos de textos e cada bloco terá 4 frases, tá? 5,4. Assim que eu der Enter, ele vai jogar vários textos aí na tela, né? Vai fazer o tal do range, né? Randomizar uma quantidade de blocos de texto, tá? Se a gente olhar agora, a gente vai ver que a gente tem um bloco, dei 2 cliques ali no primeiro bloco, para você perceber onde está o tal do bloco, né? Segundo bloco, 2 cliques, terceiro bloco, quarto bloco e o último aqui embaixo, 5 blocos a gente tem. E cada bloco eu tenho 4 parágrafos, né? Então, vou pegar o primeiro aqui só para entender melhor, até a palavra argumento, pontinho, é o primeiro parágrafo, né? O segundo vai até adicionar pontinho, depois você vai até documento, terceiro parágrafo, e o último vai do para até o final, entre si. Legal? Então, tenho 4 parágrafos para cada bloco que foi feito aí pelo range, tá? Na guia exibir, que a gente estava trabalhando, né? Eu vou colocar agora a ticagem no painel de navegação, que agora eu tenho texto para navegar, né? Alguns textos aí. Deixa eu não selecionar nada, né? Para não mostrar que está nada selecionado. Então, eu vou clicar aqui, fazer uma pesquisa no documento, tá? Em relação a alguma palavra que esteja aqui. Vou usar a palavra Word, que é mais indicada, né? Eu devo ter o Word aí na telinha. E ele me mostra que eu tenho 1, 2, 3, 4, deve ter uma mais para baixo aqui. Isso, 5 palavras no resultado do Word. Então, o painel de navegação eu navego dentro do arquivo, do meu próprio arquivo, tá? Por isso que eu coloquei texto primeiro. Legal? Vou escolher uma outra palavra aqui, rodapé, deixa eu ver quantas palavras tem. Rodapé, tem 2, uma lá em cima e outra lá embaixo. Legal? O meu texto ele não ficou tão randômico assim, porque a quantidade que eu coloquei dentro do parênteses, 5,4, é pequena, né? Se eu tivesse colocado, sei lá, 80,4, aí é muito provável que ele ficaria randômico, ele ia começar a repetir o texto, porque não tem tanto texto assim lá na programação, tá? Então ele vai começar a repetir. Aí nesse sentido ele acabaria ficando randômico, né? Repetindo aí os textos, né? Randômico é tudo aquilo que fica em loop, né? Vai até o fim e volta para o começo, vai até o fim e volta para o começo. Então, randômico, tá? Então, o painel de navegação basicamente é isso, né? Você pesquisa uma palavra que esteja e já localiza aqui e já dá uma selecionada na palavra. Só que ele seleciona ali aleatoriamente, né? Aleatório no sentido que não está grifado em amarelinho, né? Ele só mostra que foi selecionada a palavra. Bom, fechando o painel de navegação, tirando a ticagem que o painel já desaparece. Voltando aí na página inicial, né?
a gente vai falar das outras guias agora, tá? Deixa eu ver a sequência aqui do livro para não se perder. O livro pede para a gente já fazer um PDF, mas eu vou deixar o PDF lá para o final, quando a gente tiver um conteúdo maior aí, tá? Então vai ser o último item que nós vamos abordar, tá? Então, lá no nosso arquivinho que a gente estava usando, o exibir aqui a gente usou aí com alguns procedimentos. Agora a gente vai falar da guia layout, lá dentro daquele meu arquivinho que eu comecei a criar, tá? Deixa eu grifar aqui o layout. Aí quando eu voltar aqui eu vou grifar, deixa eu voltar na página inicial, para grifar aqui, ó, o layout. Agora vamos voltar lá para o arquivinho para a gente falar da guia layout, tá? É importante entender, tem um arquivinho novo aqui, é importante entender que o Word ele trabalha, essa versão, né, 2019, ele trabalha por guias. Então tem a guia página inicial, a guia inserir, a guia design, a guia layout. Nós vamos clicar na guia layout em seguida, mas antes disso eu vou salvar o arquivo, apertando a tecla F12. Então F12 significa salvar como. Então aquelas opções que eu coloquei na parte de baixo, a gente já está fazendo um deles, né, que é o salvar como. Como eu quero salvar, aonde eu quero salvar, qual é o nome do meu arquivo, tudo isso aqui já está na tela, inclusive, ó. Vamos digitar um pouco usando o Microsoft Word, ele já diz que a extensão é docx, que aparece ali no final no nome do meu arquivo, mas aparece também na segunda linha aqui, ó, docx, e aparece, inclusive aqui o autor, né, aulas remotas 0454, que é o meu usuário remoto, né. Legal? Então você já enxerga algumas informações quando você aperta F12. Eu vou salvar no meu HD externo, que eu chamei aqui de backup, letra D. Vou salvar em aulas, na pastinha de gravação da aula, aqui, ó, gravação de aulas do Office. Ao invés de gravar no Windows, que eram as aulas anteriores, tá? Eu vou gravar agora na pastinha do Word. Então, tudo que eu fizer no modo de Word vai estar na pastinha do Word, tá? Bom, lá eu tenho uma aula 01, que é aquele outro que a gente está grifando em amarelinho, realçando, tá? E vai constar mais um agora com a data de hoje, tá? Quando eu abri ele, aquele outro, fui grifando e já salvei, ele está mostrando a data de hoje, mas ele foi criado anteriormente, tá? Esse eu vou salvar agora, clicando no botão salvar. Legal. Aparece no topo da tela, na parte azul da minha tela, vamos digitar um pouco usando o Microsoft Word, .docx, tracinho Word. Então aqui é a barra de título, né, na parte de cima da tela, aparece lá o nome do arquivo, tracinho, o programa que eu estou utilizando, e lá no finalzinho, à direita, aparece lá que quem está fazendo é aulas remotas 0454, que é o meu usuário. Legal? Então, quando eu salvo, eu vejo algumas informações salvas no meu arquivo. Legal? Bom, depois disso, a gente vai para a guia layout para falar do layout desse arquivo aqui. Então, vamos clicar na guia layout. Vamos ver o que propõe aqui o livro em relação à guia layout, tá? Então, o livro ele mostra a primeira página inicial, na página 23, depois a guia exibir, né? Vamos dar uma olhadinha no layout. O que ele propõe aqui, os itens, né, que propõem o layout. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a margem, tá? O primeiro botãozinho lá à esquerda é margens. Vou clicar e perceber que o que está clicado, né, o que está posicionado lá é o normal, ou seja, a minha margem superior é 2,5, a partir de cima, né, da minha folha é 2,5, a parte inferior também é 2,5, ou seja, a parte de baixo. Do lado esquerdo eu tenho 3 centímetros de distância, né, entre a folha e o texto. Do lado direito eu também tenho 3 centímetros, então esse seria o normal. Aí eu tenho estreito, moderado, largo, espelhado, e eu poderia até personalizar um dia, que no meu caso aqui já tem até um item personalizado, que seria para quando você quer fazer um TCC, tá? Então eu teria que clicar no botão personalizado, margens personalizadas, preencher as medidas correspondentes ao TCC, então eu teria que ir lá nas normas da BNT, baixar as normas da BNT, ou pelo menos salvar o arquivo nas normas da BNT, lá da internet, no site oficial da norma da BNT, ver quais as medidas de superior, inferior, esquerda e direita, preencher, basicamente você estaria já com uma versão aí personalizada, tá? Eu criei uma anterior, fora da aula, né? Então já aparece no topo aqui da tela, no meu botão margens, né? O que eu personalizei. Fiz 2,5 superior, 2,5 inferior, esquerda mantive 3, que já estava anteriormente, mas no direito eu deixei 2, tá? Mas precisa pesquisar normas ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? E aí verificar lá qual é a proposta de margem de um arquivo que vai ser feito no TCC, trabalho de conclusão do curso, tá? Esse é o primeiro botãozinho da guia layout. Vamos falar sobre o segundo, orientação. A página
nossa página está em retrato, porém, se eu colocar em paisagem, então deixa eu mostrar, diminuir o zoom um pouquinho para vocês enxergarem, né? Que ela está com uma folha em pé, ó, folha em pé, portanto, retrato. Vou colocar paisagem para você ver a diferença. Deitou a folha, né? É o mesmo texto, só que em disposição da folha deitada. Então, se tiver que mudar a orientação da página, eu venho aqui e mudo para retrato ou paisagem, dependendo do que você precisar. Tamanho, o tamanho, no nosso caso, está A4, tá? Que é o padrãozinho, vamos dizer assim, folha de sulfite, 21 centímetros de largura por 29,7 de altura, então ela é mais alta. Eu tenho à disposição, né? Tendo a folha, papel mesmo, né, para colocar na impressora. A impressora aceita o tal do papel, né, depende da medida aqui, aí você ver que tipo de impressora é essa. Você estaria vindo aqui no tamanho, alterando, mas tem que colocar também o papel lá na impressora. Normalmente a gente usa A4, tá? Na parte dos casos aí. Então, só mostrando onde que altera a medida da folha. Colunas, por enquanto, a gente não vai falar. Vamos pular esse de colunas. Legal? Infinização também. Quebras também não. Número de linhas também não. Então, esses três aqui a gente vai ter que ver posteriormente aí num outro arquivinho, tá? Então, a guia layout serve aí no mínimo para consertar ou verificar essas informações, tá? Bom, margem estava ali na página 27, né? Ele, inclusive, mostra ali do personalizar, né? Página 28. Mostra a parte de orientação, né? Mostra também o tamanho, página 29. Então, a gente viu aí praticamente quase todos, né? Não todos, porque o arquivo não propõe todos os itens, mas a gente vai voltar mais para frente de novo no próximo arquivinho aí para fazer os outros botões, tá? Bom, o próximo item nosso vai ser a guia design, tá? Na guia design a gente vai verificar qual é o tema, ou qual é o item, né? Que a gente vai verificar lá na guia design, tá? Finalzinho da página 29. Antes disso, eu vou fazer o seguinte, vou aumentar o meu zoom novamente aqui embaixo, né? Deixar 100%, para a gente ver o texto aqui, ver que ele está, inclusive, desalinhado do lado direito da tela, né? Então, se você olhar para a direita aqui do meu texto, você vai ver que ele está totalmente desalinhado, porém ele está totalmente alinhado do lado esquerdo da minha régua, mas do lado direito não. A gente vai fazer uns comandinhos daqui a pouquinho, tá? Antes disso, vamos voltar lá no outro arquivinho, vamos já grifar aqui a guia design também, né? Nós vamos usar daqui a pouquinho, vamos deixar ela realçada. A página inicial a gente já acabou também, mas a gente vai fazer mais coisas, mas já vou deixar grifado também. Legal? Não significa que a gente vai estar acabando a aula, porque tem bastante formatação aí no meio do caminho, que a gente vai fazer, tanto que no tópico aqui dizia que a gente ia fazer formatações e algumas configurações que a gente já andou passando. O salvar e o salvar como, né? O salvar como sim, mas o salvar ainda não, que foi o F12, tá? Então o F12, vou deixar até marcado aqui, o salvar como, mas o salvar por enquanto a gente não usou, tá? Então quando eu voltar a grifar aqui, eu já deixo também o comandinho aí correspondente ao salvar, tá? Daqui a pouquinho a gente já vai fazer isso também. Vamos voltar lá no arquivinho para fazer a explicação da guia design, né? Então vamos voltar uma guia aqui, ó, design. Na guia design a gente tem algumas formatações, né? Desde que eu deixe alguma coisa selecionada, por exemplo, né? Só um pedaço ali, eu posso alterar a formatação, né? Conforme tem vários, né? Vários itens aqui, ó. A gente pode ir trocando a formatação conforme os modelos, tá? Aqui no começo, na parte de formatação de documento. Eu tenho aqui, inclusive, do lado direito da minha tela, ainda na guia design, né? Um item chamado marca d'água, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. Cor da página, podemos até ver agora, mas depois a gente deixa sem cor, né? Ó, eu posso pôr uma cor de fundo, escolher uma cor de fundo e deixar sem cor também, né? Ou seja, a cor padrão, tá? Uma coisa que eu não devo fazer no arquivo do Word é colocar a cor branca, porque ele já vem com a folha branca, então você está pesando o arquivo aí se colocar a cor branca. Então, a única cor que você não deve escolher, se for imprimir nenhuma, né? O ideal é sem cor mesmo. E a borda da página também vai ver posteriormente aí no final do nosso arquivinho, tá? Então a gente vai voltar nesse botão aqui no final do nosso arquivo e colocar aí uma bordinha na página, tá? Legal? Bom, a guia design basicamente é isso, né? Não tem muito o que fazer ali. Vamos deixar na página inicial, que é onde a gente vai trabalhar um pouco agora, comparar alguns comandinhos que eu vou fazer, mas antes de fazer qualquer comandinho aqui na página inicial, tá? Comparar, vou fazer aqui na tela, mas a gente vai comparar com os botões que vai ser acionado ali, tá? O único botão que está acionado de verdade mesmo é o botão do grupo parágrafo, né? Que é o primeiro botãozinho ali, que é o alinhamento para a esquerda, porque o padrão do Word já é, Ctrl Q, né? É padrão de alinhar para a esquerda, por isso que eu falei que o meu texto está alinhado do lado esquerdo aqui, ó. Do lado direito não, tá bagunçado. Mas a gente vai fazer alguns comandinhos ali, que já vai resolver esse problema aí. 2 ou 3 comandinhos já resolve.
Bom, mas antes disso a gente vai dar um Ctrl B de bola. Vou apertar o Ctrl B aqui no teclado, vão perceber que parece que não aconteceu nada, mas o que ele fez? Ele salvou o arquivo lá onde eu salvei o arquivinho usando o F12. Se você quiser fazer no mouse também, existe a opção de usar o botãozinho que está aqui no lado esquerdo da minha tela, na parte de cima, em cima da palavra arquivo, né? Tem lá, salvar, dentro do parênteses, Ctrl B, tá? Então, quando eu voltar lá no outro arquivo, a gente vai colocar dentro do parênteses lá, Ctrl B, para ficar o comandinho marcado ali na telinha, que o salvar é Ctrl B. Então, a partir do momento que eu clicar nesse disquetinho, eu estou salvando exatamente naquele lugar onde eu salvei quando eu dei o F12, tá? F12, então, a primeira vez, Ctrl B a partir da segunda, terceira, quarta, milésima vez que eu for salvar, aí já é Ctrl B mesmo, tá? Então, voltando rapidinho lá, no arquivinho, né? Vamos colocar dentro do parênteses aqui que a gente usou o Ctrl mais a letra B para salvar normal, tá? E já vamos deixar tudo grifado aqui agora, né? E vamos fazer algumas formatações no nosso arquivinho, tá? Vou deixar esse pedacinho aqui que ficou pulando ali, né? Vou deixar ele grifado também, tá? Salvar como ali. Pronto. Ele não entendeu muito bem ali, né? Pois um risco azul. Vamos ver por que ele está reclamando. Ah, porque o salvar ele quer com o S minúsculo. Aí já resolve. Salvar como ele queria um S minúsculo. Lá no início ele pôs maiúsculo, mas aqui no meio do caminho ele quer minúsculo, por isso que ele está falando aquele risquinho azul. Aproveitando aí, fazendo uma espécie de ortografia, né? Ortografia quando tem algo, um risco azul, mas vai ter vermelho também no decorrer do nosso arquivo, tá? Bom, vou dar um Ctrl V para garantir que esse está salvo. Está faltando só exportar PDF, mas a gente vai voltar lá naquele outro arquivinho e fazer algumas formatações. Então, começando aqui alguns comandinhos aí. O primeiro comando que a gente não pode esquecer de fazer no arquivo do Word é Ctrl T. O Ctrl T serve para selecionar todo o texto, tá? Tudo mesmo, né? Se tivesse 10 páginas, vai selecionar todas as páginas do nosso texto aí. Legal? Então, a diferença de salvar e salvar como é salvo o arquivo que já está salvo lá com F12, ou seja, o F12 é salvar como, defino lá o nome do arquivo, que passa, salvar no pendrive, onde que eu vou salvar esse cara, por isso que é salvar como. Depois é só ir dando Ctrl B, garantindo que o arquivo está salvo. Então, você dá um Ctrl B, o arquivo fica salvo exatamente no mesmo lugar que você salvou anteriormente. Bom, e o Ctrl T, segurar o Ctrl e apertar a letra T, significa que a gente está selecionando todo o texto para depois, em seguida, alinhar ele, deixar ele alinhado do lado direito. E aí a gente vai dar o Ctrl J. E serve quando eu der o Ctrl J, lá na parte de cima da tela onde estava a palavra parágrafo, né, o grupo parágrafo, ele estava alinhado para a esquerda e agora ele está alinhado justificado. Então, se eu encostar o mouse no último botãozinho onde ficou cinza agora, porque era o primeiro que estava posicionado, foi no último agora, né? Ele mostra lá, justificar, Ctrl J. Justificar nada mais é do que alinhar o texto, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da nossa régua aí. Agora ele está alinhadinho, bonitinho. Se você olhar para baixo, todo ele está alinhado, tá? Claro que o texto não foi até o final, esse que não foi, né? Não vai alinhar mesmo. Todos os parágrafos aí, eles têm um finalzinho aí, né, para terminar. Bom, agora a gente vai selecionar somente o título, só a primeira frase, clicando no lado esquerdo aqui, você já pega a frase, né? É uma das funções da margem. E aqui a gente vai fazer alguns outros comandinhos. Observe que cada comandinho que a gente for fazer, contra alguma coisa, Ctrl N, por exemplo, ele vai ligar os botõezinhos aqui, vai ficando cinza, tá? Por enquanto não, porque eu não fiz o comandinho. Vamos lá, Ctrl N, e aí o botão do N, né? Ficou cinza lá ao fundo, significa que ele está selecionado. Ctrl I, agora a letra I, que ficou selecionada, então observe que lá em cima está ficando, os botões estão ficando cinza. Agora o Ctrl S, que é para sublinhar, então, negrito, itálico, sublinhado, N e S. Agora eu quero centralizar esse cara. Eu vou, entre aspas, desalinhar ele aqui, né? Porque ele está justificado, vai ficar assim que eu der Ctrl E. Então, Ctrl E vai centralizar o meu texto. Observe que só o texto que está selecionado, não vai fazer o texto inteiro, tá? Não é só o título. O tamanho e fonte aqui estão 11 e o tamanho, a fonte Calibri, tamanho 11, tá? Eu quero aumentar esse cara aqui, né? Deixar ele um pouco maior através do meu teclado mesmo, tá? Só que antes disso eu vou deixar ele todo maiúsculo. Vou fazer um comandinho que é o Ctrl D de dado. D de dado. Ah, onde está esse Ctrl D, professor? Legal, a pergunta é fácil, né? E a resposta é mais fácil ainda. O Ctrl D, ele vem exatamente do grupo fonte. Então aqui a gente está separado por grupos, né? O grupo da esquerda aqui é a área de transferência, depois tem um risco, né? Separando os grupos. Depois vem o grupo fonte, aí tem outro risco lá, terminando o grupo fonte, e depois começando o grupo parágrafo. E lá no finalzinho, o grupo estilos.
Então, eu vou voltar aqui no grupo fonte, encostar o mouse nessa setinha e perceber que dali que vem o Ctrl D. Tá? Então, você clica nessa setinha, ou dá Ctrl D, que ele vai abrir a mesma coisa. Tá? Tanto faz clicar na setinha, ou dá Ctrl D, que é o item fonte. Aqui eu vou escolher uma fonte, só para o título, né? Uma fonte Arial. Um pouquinho para baixo, por isso que eu estou descendo a barra de rolagem. Arial. Só que eu quero um Arial Black. Poderia até pegar ele do lado direito, mas observe que eu já estou, poderia escolher do lado esquerdo, melhor dizendo. Aqui do lado direito, no estilo, eu já estou negrito itálico, então já é, entre aspas, um Arial Black, vamos dizer assim, né? Só que o tamanho eu não quero 11, nem 12, então eu quero aumentar um pouquinho mais, 14, eu aqui clico no 14. Então, a minha fonte, né, o meu texto lá selecionado, está ficando um pouquinho maior. Eu quero que esse texto fique com uma cor vermelha, por exemplo, né, cor da fonte vermelha, vai estar ficando aqui também. E eu quero que ele fique com sublinhado duplo, né, de 2 riscos. Então, estilo sublinhado duplo. E aí já está ficando duplo aqui também, embaixo. Tudo que você vai colocando, ele vai visualizando aqui embaixo, tá? A cor do meu sublinhado eu quero que seja azul. Vou colocar um azul aqui bem forte, ele já troca aqui também. Legal? Bom, e aí eu tenho alguns recursos que eu posso mostrar para vocês, por exemplo, taxado duplo, sobrescrito, mas isso a gente vai fazer separado. Vou voltar aqui depois no outro bloco, né? Não no título, e a gente vai fazer um desses recursos aqui, tá? Ou no final do nosso aqui. O Versalete, quando eu coloco o Versalete, eu percebo que o texto fica com aparência de maiúsculo, mas não é o maiúsculo, né? Fica com uma certa aparência de maiúsculo. E aí sim eu vou colocar agora todos em maiúsculo, ou seja, todo o meu texto em maiúsculo, tá? Depois eu vou comparar no teclado qual seria o comandinho para fazer todos em maiúsculo. E aí meu texto está tudo em maiúsculo, vou dar OK. E aí meu texto ficou ocupando aí praticamente quase o tamanho da minha régua, né? Quase aí uns 15 centímetros da minha régua, já que a minha régua começa no 0 e termina lá no 15 centímetros, tá? E o resto é margem da direita e margem da esquerda. Então, se eu somar a margem da direita com a esquerda, que são 3 e 3, são 6, mais os 15 e 21. E a minha folha tem exatamente 21 centímetros de largura. Legal? Importante entender essa parte. Muito bem. Agora a gente vai ter que mostrar o seguinte. Lá no livro a gente tem, nas páginas 35, 36 e 37, umas tabelinhas de comandos, tá? Então, alguns comandos desses que eu estou fazendo, ou que vou fazer no decorrer da aula, estão lá na primeira tabelinha, né? O F12, por exemplo, está lá. E aí tem outros comandos no decorrer aí da tabelinha, né? Ctrl E que eu fiz. Então tem alguns comandos, tá? Que estão lá na tabelinha. Então quem tem o livro aí, módulo 4, né? É só seguir ali nas páginas 35, 36 e 37 que tem uma tabelinha. Mas a gente vai fazer alguns deles aí, alguns desses comandos, tá? Clicando fora, eu vou escolher agora uma palavra aqui, né? Uma palavra aleatória, vou dar 2 cliques nela. E essa palavra a gente vai formatar ela com o Ctrl D de novo, só que naquela parte de baixo. Tá? Então eu vou escolher uma palavra aqui, vou escolher a palavra Word mesmo, que está aqui no meio do nosso primeiro bloco, mais ou menos no meio, né? Escolhi uma delas. E aí eu vou dar Ctrl D. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui para ficar mais fácil, tá? Para enxergar qual foi a palavra que eu selecionei. Então eu selecionei essa palavra aqui, ó, Word. Vou dar um Ctrl D, ou eu posso clicar naquela setinha que eu mostrei anteriormente, tá? Vou dar Ctrl D porque aquela hora que eu cliquei na setinha, tá? Ele vai abrir a tela. Vou puxar um pouquinho para a esquerda aqui, para enxergar um pouquinho melhor, né, o que vai estar acontecendo na palavra, mas o ideal é que a gente consiga aí, ó. Se você colocar tudo maiúsculo aqui, a palavra vai ficar em maiúsculo. Ele já até mostra aqui, ó. Se eu colocar Versalete, aí não é tudo maiúsculo. Aí tem que escolher, né? Tudo maiúsculo ou Versalete. Bom, se eu colocar taxado, a palavra vai ficar riscada, um risco bem no meio da palavra. Taxado duplo, porque aí não é taxado, 2 riscos, né? O sobrescrito a gente vai ter que fazer num outro texto que não, nem tanta palavra, né? A gente vai usar um H2O, x ao quadrado, alguma coisa assim para mostrar esses dois aqui, ó. Então eu posso taxar ou taxar duplo, tá? Eu posso deixar o Versalete. Vou deixar o Versalete para poder mostrar o que é o tal do Versalete. Observe que minha palavra está com o W maiúsculo, mas o resto minúsculo. Então, Versalete, vou dar OK, e a palavra fica com aparência, né? Que está tudo maiúsculo. Vou também dar um pouquinho o zoom aqui, o tamanho da fonte, para enxergar melhor, depois eu vou diminuir de novo para 11. A palavra fica com aparência de maiúsculo, mas na verdade é só o tal do Versalete, né? Então, botei para 11 aqui, não fica muito exagerado, né? Legal? Bom, e aí a gente pode agora fazer o seguinte, selecionar um bloco, né? Para sair formatando outras coisas, tá? Um bloco não, um texto, depois um bloco, tá? Primeiro um texto, depois um bloco. Falei bloco, mas é texto. Vou pegar aqui uma outra palavra, uma outra frase, um outro item, né? Vou fazer até melhor, vou clicar aqui, estou no primeiro bloco, no final do primeiro bloco eu vou dar um Enter, criei um buraco ali,
Vou fazer escrever um texto aqui, tá? Vou colocar assim, na página 39. A importância... Vou escrever exatamente a mesma frase que está lá e vou fazer alguns comandinhos, tá? Para enxergar que é possível fazer comandinho. Vou comparar aquele Ctrl D com alguns comandos de teclado, tá? Informática nas empresas. Está maiúsculo? Não. Vamos por normal. Maiúsculo errado ali? Agora sim. Muito bem. Vou deixar selecionado somente essa frase, tá? Somente ela, nada mais. Vou fazer o comandinho no teclado agora, que é Shift F3. Shift F3. Está lá nas tabelinhas também, que eu falei da página 35, 36 e 37. Shift F3. Shift F3, ele já deixa a palavra que está selecionada em maiúsculo. A palavra, no caso, a frase, né? Uma palavra só, a palavra. Shift F3. Legal? Se eu fizer de novo o Shift F3, ele vai deixar tudo minúsculo, todas as palavras selecionadas. De novo, a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, tá? Então, eu dei Shift F3 pelo menos 3 vezes. Agora, eu vou fazer pela quarta vez para ele mudar de novo. Shift F3, e aí ficou maiúsculo de novo. Agora, comparando, fiz no teclado, agora vou fazer no mouse, vou fazer uma comparação, tá? Na tela aqui, ó, na página inicial mesmo, eu tenho um botãozinho que ele chama maiúsculo e minúsculo, que inclusive está lá na página 39 mesmo, o botãozinho, tá? Maiúsculo, ó, a letra A, maiúsculo e a letra A minúsculo, tá? Deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês enxergarem o tal do botãozinho, tá? É esse botãozinho que eu estou me referindo, maiúsculo e minúsculo, tá? Porém, lá dentro dele ele tem alguns recursos, né? Então, eu estou na página inicial mesmo, e aqui no grupo fonte mesmo, né? Clicar e observar que tem alguns itens lá, né? Então, eu tenho 5 itens, primeira letra da frase em maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, colocar cada palavra em maiúsculo e alternar, tá? Vou alternar, a gente precisa fazer um desses aqui para alternar. Por exemplo, se eu colocar tudo minúsculo, a minha frase lá, deixa eu baixar o zoom para vocês enxergarem, né? A minha frase ficou tudo minúsculo, ó, tudo minúsculo. Vou usar o mesmo botão de novo lá, tá? Vou clicar, eu vou escolher lá, por exemplo, alternar. O alternar, ele ficou maiúsculo, porque eu alternei de minúsculo para maiúsculo, beleza? Alternando. Vou fazer de novo lá. Agora eu vou deixar colocar cada palavra em maiúsculo, né? Depois a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Agora eu vou lá alternar de novo, para ver o que acontece. Para ver o que acontece quando eu alterno. Aí é o contrário, ficou a primeira letra de cada palavra em minúsculo e o resto em maiúsculo. Esse é o tal do alternar. Estou alternando, tá? A gente não usa muito no Brasil, mas o alternar faz isso. Vou lá de novo. Primeira letra da frase, só primeira letra da frase em maiúsculo. Então, só a primeira lá, a letra A ficou maiúsculo, o resto minúsculo. Ou seja, foi aquilo que eu digitei, basicamente. Legal? Então, esse botãozinho, ele substitui, entre aspas, o Shift F3. Legal? Mas, se você tiver com o Shift F3 também faz esses recursos, é só usar o Shift F3 mais que uma vez, já deve resolver o seu problema aí. Legal? Bom, vou aproveitar um gancho que ele está selecionado no meu texto e já vou usar um outro botãozinho na tela aí mesmo, tá? Eu vou usar aqui na página inicial mesmo, né? Na tela é bom, né? Na página inicial mesmo, efeito de texto e tipografia. É isso que fala o botãozinho ali? Exatamente. Ele está lá na parte de baixo da página 39, tá? Vou aumentar o zoom para vocês enxergarem. Eu vou usar o laranja, o que tem lá, né? Tem vários, eu vou pegar a cor laranja. Esse aqui, ó. Ele que é esse laranjinha aqui, ó. Preenchimento branco, estrutura tópica e tal. Vou clicar. E aí, o meu texto que estava lá digitado cor preta, né? Já fica laranja automaticamente. Vou aumentar um pouquinho o zoom dele, tá? Também com comandinho no teclado, mas poderia tranquilamente apertar a letra A, que tem a setinha para cima, ou simplesmente clicar ali onde está o 11, colocar uma numeração maior, né? Por exemplo, 20, 18, 16, sei lá, escolher uma medida ali, né? E observa que ele está alinhado para a esquerda. Vou dar um Ctrl E para o centro também, né? Então, ficou um pouquinho mais ajeitado, vamos dizer assim, né? O texto. Legal? Conforme é a página 39. Muito bem. Ele pede para exagerar um pouco ali, né? Deixa uma fonte maior, mas eu deixei ela um pouquinho menor. Pede para dar o Ctrl J. Aliás, Ctrl J não. Ctrl E, né? Ctrl J foi o que nós fizemos lá no texto ali anteriormente. Beleza? Agora eu vou pular um bloco aqui. Vou pegar um bloco inteiro, tá? Para mostrar, ó, vou pegar esse bloco inteirinho, dando 2 cliques aqui, já pego o bloco todo. Aí, opa, meu mouse escapou, vou pegar de novo, 2 cliques, aí agora sim, deu uma escapadinha aqui, aí desselecionou quando deu 2 cliques. E a gente vai usar o recurso da página 41, que é o
botãozinho lá do grupo parágrafo, tá? O botãozinho, ele não tem, do parágrafo, ele não tem um comando de teclado. Você tem que clicar no botãozinho mesmo, depois da palavra parágrafo, né? A setinha ali, ele vai abrir essa tela aqui conforme a página 41, lá na parte de cima do livro, né? E eu vou alterar algumas coisinhas aqui. Vou fazer, possivelmente, em 2 ou 3 etapas, para vocês entenderem aí a dinâmica, né? Como funciona. Então, eu vou mexer por enquanto no recuo, tá? Eu vou recuar 1 centímetro do lado esquerdo, tá? Eu vou aumentar aqui, ó, para ele ficar 1 centímetro, dá para perceber que ele está andando aqui embaixo, né? Está 0,7, 1 centímetro. E a direita também eu vou recuar ele para dentro, né? 1 centímetro. Dá para saber quando, né, seria necessário fazer isso. E eu vou, além de recuar, eu vou mexer no especial aqui, ó. Especial está nenhum, vou colocar a primeira linha, em vez de 1,25 eu vou colocar, depois um lá, eu vou colocar mais 2 aqui, ó. Para ficar, opa, 2. Então, na primeira linha vai acabar ficando 3, né? Porque eu estou pondo 2 do lado direito aqui do especial, só da primeira linha, porém já tem um aqui do recuo. Embaixo, por enquanto, eu não vou mexer, tá? Eu volto depois fazendo o de baixo, aí eu desmonto de cima e faço o de baixo para vocês enxergarem melhor, tá? Se fizer tudo junto aí vai ficar meio confuso. Vou dar OK e dá para perceber que ele alinhou, né? Agora para dentro aqui, ó. Então, se você olhar na regra, você vai perceber que apareceu um triângulo ali em cima do número 1, tá bem em cima mesmo, quase não dá para ver o número 1, e lá do outro lado ele parece em cima do 14, quase não consegue também ver. Então, eu recuei para dentro. E a primeira linha acabou ficando com 13 centímetros, né? Porque tinha um lá, eu fiz mais 2, e aí o 3 aparece na parte de cima da régua, porque é da primeira linha, né? O outro não, é do parágrafo mesmo. Então, ele recuou para dentro, tá? Então, você vê uma situação que você precisa, este resultado, estaria fazendo dessa forma, tá? Vou voltar lá agora, no mesmo bloco ainda selecionado, eu vou alterar agora, fazer alguns outros recursos ali. Eu fiz exatamente o que estava no finalzinho da página 41, né? 2 centímetros no primeiro, apesar que o esquerdo e o direito ele falar para deixar 0. Então, quando eu voltar lá, eu vou colocar 0, para ficar igualzinho da página 41, e eu vou simular a parte do espaçamento ali, para vocês enxergarem, tá? Então, eu vou lá no botão parágrafo de novo, vou voltar para 0 aqui, ó. Ele vai tirar o recuo da direita, e o da esquerda também, zerar. O texto volta para o lugar onde ele estava, né? E aí, a primeira linha aqui eu vou aumentar para 3, tá? Só para vocês entenderem aí, em relação a normas da BNT. Normalmente seria recuo esquerda 0, esquerda 0, direita 0, mas a primeira linha seria 3. Vou dar OK igual consegui de novo aqui, tá? Ó, ficou recuado somente a primeira linha, né? Por isso que a setinha aparece no número 3, o resto manteve. Lógico que o correto seria fazer isso em todos os parágrafos lá, para efeito da norma da BNT, né? Por isso que precisa dar uma pesquisada. Voltando lá agora, eu vou fazer de baixo, tá? O espaçamento. O mesmo botão lá, de parágrafo, cliquei, ó. Se eu quiser, posso zerar aqui a primeira linha, ou não, vou deixar, tá? Espaçamento antes está 0, eu vou deixar ele com 12 pt, ou seja, vai criar uma distância aqui antes de 12 pt, e o depois já está com 8, pode ver que tem uma certa distância aqui, ó, entre um parágrafo e outro. Vou deixar 12 também aqui, né, para ficar meio que proporcional, 12 antes, 12 depois. O entre linhas eu vou voltar aqui depois e fazer o entre linhas. Eu vou até fazer melhor, deixar o entre linhas aqui simples, sem informação, né? Então, vamos deixar só esse cara aqui, ó, 12 pt antes e depois, no espaçamento entre linhas, legal? Porém, ainda vou manter a primeira linha lá, 3 centímetros, beleza? Dando OK, ele vai perceber que ele fez um certo movimento assim com o texto, né? Deixou uma distância maior entre uma coisa e outra. Voltando lá agora, vamos fazer mais um item, né? E último, eu vou diminuir para 6 pt, diminuir, não aumentar, né? 6 pt antes e depois, para ficar meio que proporcional ao que era antes. Só que o simples aqui, ó, entre linhas, eu vou deixar ele um pouquinho mais complicadinho, eu vou deixar 1,5. 1,5 linha significa que não tem medida, porque eu já estou dizendo aqui que vai ser 1,5, tá? Entre uma linha e outra, eu vou aumentar 1,5. Isso aqui tem a ver com a apostila, né? A distância entre um texto e outro. Dando OK, já deu para perceber que criou uma distância bem grande, tá? Então, isso aqui tem a ver também com as normas da BNT. Então, eu acrescentei 1,5. Ele ficou distante mesmo, só que é um distante falso, não consigo digitar texto ali, tá? Eu vou trocar de bloco para a gente fazer um outro procedimento. Então, entre aspas, fiz aí os recursos das páginas 44, 45, né? Explicando aí passo a passo. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, mexer com a parte de bordas, tá? Finalzinho da página
Na verdade, o comecinho da página 46. Eu vou pegar um bloco aqui de baixo, tá? Esse menorzinho aqui, ó. Selecionei ele. É um dos últimos aqui, né? Selecionei. Vou trabalhar no Bordas. Bordas, ele está aqui no grupo, grupo parágrafo, tá? Eu tenho Bordas, que é o meu último botão, chamado Bordas mesmo, né? A borda inferior, se eu clicar direto ali no botão, vou clicar na setinha e escolher todas as bordas, tá? Quando eu clico em todas as bordas, ele já coloca uma borda simples aí e volta no meu arquivinho, tá? Eu estou comparando a página 46, mas eu estou fazendo um pouco mais simples. Depois eu vou pegar um outro bloco, se for o caso a gente entra com outro range para fazer algo maior, né? E aí depois a gente faz uma borda mais desenhada, tá? Uma borda mais sofisticada aí. Essa aqui é a borda simples, por enquanto. Bem simples, né? Mas eu vou fazer o preenchimento também, fazer um preenchimento aqui dentro. Vou usar a latinha de tinta que está um pouquinho antes, que é chama de sombreamento, tá? Então eu estou comparando lá na página 46, que ele fala borda de sombreamento, só que eu estou usando os botões que faz a borda e faz o sombreamento. Depois o outro que eu vou personalizar, vai ficar mais bonitão. Eu vou colocar uma cor aqui bem clarinha, tá? Um verde bem clarinho. Pronto, verde. Então, se a gente clicar fora, a gente vai ver que o bloco aqui, né, o parágrafo inteirinho, recebeu a cor verde e a bordinha simples ali, tá? Deixa eu ver se dá para fazer algum outro aqui. Não, acho que vou fazer o seguinte, vou fazer mais um range aqui embaixo, tá? Um range pequenininho aí, principalmente para ele expandir para a página seguinte, né? A página 2 aí, fazer um range igualzinho aquele que nós fizemos anteriormente, tá? 5,4. Vai acumular, ele vai fazer novamente o range, tá? Então ele vai jogar a mesma quantidade, só que vai empurrar para a página 2. Por enquanto a gente está aqui na página 1 de 1 mesmo. Na hora que eu der Enter, ele vai gerar a página 2 aí, ó. Ele gerou a página 2 e estamos na página 2 agora, ó. Vamos olhar, nossa página 1 está lá em cima, e descer um pouquinho mais, agora aqui embaixo é a página 2, tá? Nós temos alguns blocos lá na página 1, que completou, né? Mas eu tenho duas páginas agora, tá? Bom, agora só para comparar, eu vou deixar um bloco aqui, vou baixar um pouquinho o zoom aqui, só para enxergar um pouquinho melhor. Vou deixar esse bloco formatado e vou selecionar o outro bloco aqui, para a gente fazer ele personalizado conforme realmente agora a página 46, tá? Para isso eu vou clicar naquele botão de bordas, tá? E em vez de clicar na setinha, né? Em vez de escolher aquele todas as bordas que a gente usou anteriormente, eu vou usar lá embaixo, borda e sombreamento, o último. A borda de sombreamento, ele já vai abrir uma caixinha perguntando qual tipo de borda que eu quero. Se é nenhuma já está, inclusive, né? Se eu colocar a caixa, ele vai pôr uma borda simples, que é aquela que eu fiz anteriormente. Ele mostra aqui embaixo que ele vai aplicar ao parágrafo, né? Essa borda. Então, se eu desse OK, né? Ou persistisse aí no comandinho, ele ficaria muito parecido com o anterior. Só que sem o sombreamento, porque eu não fiz o sombreamento ainda. Vou colocar a sombra, perceber que aqui vai aparecer uma caixinha com sombra, ainda no parágrafo, ou seja, no texto inteiro, parecido com o anterior, né? 3D, né? Que não é bem um 3D, eu tenho que dar uma personalizada. Né? No 3D que eu posso vir aqui escolher o estilo, por exemplo, eu quero esse estilo aqui. E aí a borda fica mais desenhada fora e menos desenhada dentro, depende da parte que você enxerga, né? E aí, a cor está preta mesmo, mas eu posso trocar essa cor de automático, né? Que é a cor preta, por uma cor, por exemplo, sei lá, vermelha, como está lá no livro. Uma paradinha para tomar uma água, que a garganta está indo embora, né? Então a cor aqui da borda vermelha, posso verificar se tem uma largura personalizada, maior ou menor, tá? E aí eu escolho a medida que eu desejo, menor, vai se tem menor ainda, e aí ele vai personalizando ali menor, tá? Deixei 2,25, ainda para parar. Legal? Então, agora a gente vai fazer o sombreamento aqui dentro, tá? Então, eu estava fazendo borda, mostrei ali que pode ser caixa, sombra ou 3D. Posso personalizar, né? Escolher o estilo, a cor e a largura. Agora vamos lá para o sombreamento. O sombreamento é colocar a cor dentro desse item aqui que está com a borda vermelha. Observe que também será parágrafo, ou seja, na parte toda, né? Na caixinha. Sem cores, vou clicar e vou escolher um laranjinha aqui, bem clarinho, tá? Um laranja, um salmãozinho aí bem clarinho. Transparência eu não vou mexer, legal? Parágrafo mesmo, e vamos dar OK. E aí ele já fica bem diferente do anterior. Olha como ele fica mais bonito, né? Mais simpático. Legal? Bom, isso simulando então as páginas 46 e 47 aí. Agora a gente vai simular algumas coisinhas aí, lá na parte de baixo, tá? Aquelas partes que a gente não conseguiu simular. Vou lá no final do meu texto, vou dar um Enter e vou acrescentar agora H2O maiúsculo e vou dar um Enter X2, tá? X2, então, vou colocar melhor, vou fazer 122, pronto. Isso fica mais
mais fácil de entender o que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar o 2 do H2O, selecionar somente ele, tá? Vou usar o Ctrl D, depois eu vou comparar com o botãozinho que a gente vai fazer, legal? Ctrl D de dado. Lembrando que, puxando para a direita aqui, né? Lembrando que nós não tínhamos feito essa parte de baixo. Então, se eu colocar sobrescrito, o meu número 2 estaria subindo. Pode ver que ele subiu aqui. Se colocar subscrito, ele vai descer, que é o que eu quero, né? Sub. Eu posso fazer o seguinte, pedir para ele, né? Aqui, aproveitando que eu estou aqui, que o número 2 lá vai ficar em negrito e ele vai ficar com um tamanho um pouquinho maior, 12, tá? Só vou dar um destaque ali, né? Negrito e 12. Manter na fonte que estava, só que para baixo, sobrescrito. Vou dar OK. Vai perceber que o 2 desceu aqui, ó, comparando com H2O, ele ficou para baixo, né? Isso porque H2O. Legal? Esse 2 aqui eu já vou fazer o contrário, eu vou fazer ele subir. Legal? Ctrl D de dado. E aqui vai ser sobrescrito. Vou fazer a mesma coisa, ó. Negrito, tamanho 12. Então ele vai subir. Tanto que o meu 2 subiu aqui. Ó. Vou dar OK. E aí fica 12 elevado à segunda potência, tá? Só que aqui a gente comete alguns pequenos errinhos, esse de baixo, né? Se eu começar a digitar alguma coisa aqui agora, uns números, por exemplo, todos eles vão ficar pequenininhos. Por exemplo, o meu texto vai ficar pequenininho. Como que eu resolvo esse problema? Resolvo da seguinte forma. Eu vou vir aqui, exatamente depois do 2, o cursor está piscando ali depois do 2, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom ali, é mais fácil de enxergar, né? O meu 2 está piscando aqui do lado, né? Meu cursor está piscando do lado do número 2, e eu observo que lá na parte de cima está ligado o negrito, o botão negrito está ligado, eu vou desligar, estou dizendo para ele que o próximo não é negrito, e que o x2, né, x ao quadrado, também está ligado, porque eu usei lá dentro, mas ele ligou aqui fora. Cliquei para desligar. Então, o meu próximo item agora, vou pôr número mesmo, para perceber, ó, que o número voltou ao normal, tá? Eu estou no zoom aqui, dá a impressão que eu estou negrito, mas eu não estou em negrito, tá? 210%. Então, se eu der um Enter aqui, ó, meu próximo item também, minha próxima letra, próxima palavra, aquilo que é digital, não importa o que seja, né, vai ficar em letra normal, né, volta para o tamanho da fonte normal, legal? Então, aqui em cima não daria problema, porque o O já estava positivo, já estava normal, né, não estava formatado, legal? Então, lá no Ctrl D, a gente consegue fazer o 2 descer, mas eu posso perceber que ele também, aqui, ó, x2, né, x para baixo. E o 2 lá do 122, que virou 12 elevado ao quadrado, que é 12 vezes 12, que é 144, legal? Já está ligado também o x2 lá, por isso que eu desliguei aquela hora para do lado aqui não ficar, tá? Como eu posicionei ali, ele acabou ficando normal, né? Voltou normal. Tirar, agora sim, ó. Botar um texto ali, tudo bom, né? E volta normal, legal? Então, o ideal é sempre desligar para depois dar um Enter. Bom, fácil. Agora a gente vai fazer o seguinte, além de tudo, né, dar um Ctrl B para garantir que está salvo, né, para eu ter certeza que salvou todo o conteúdo. Agora a gente vai trabalhar com borda da página. Eu vou escolher o modelo da borda da página que está exatamente na página 49 e depois ele mostra o resultado lá na página 51, tá? Para isso a gente vai fazer o seguinte, primeiro baixar o zoom, eu vou baixar bastante o zoom, tá? 100%, por exemplo, perceber que eu tenho duas páginas, e eu vou usar, inclusive, a guia exibir, e o botão lá, várias páginas, tá? Que a gente falou aquela hora, mas não usou. Várias páginas, a gente não tinha várias páginas. Agora eu tenho duas páginas aqui, se eu tivesse três, eu mostrar as três e vai por aí fora, né? Então, várias páginas, depois eu preciso voltar para a página 1, aumentar o zoom e tudo mais, né? Mas a gente vai fazer posteriormente. E aí a gente vai fazer agora a borda da página. Voltando na página inicial, borda da página inicial, que é dá para fazer de duas formas, tá? Eu vou explicar as duas formas, mas eu vou usar a mais fácil, entre aspas, tá? Eu vou usar a mais difícil, por enquanto, tá? É só mostrar por enquanto. Então, se eu for lá no botão de bordas, aqui está no meu grupo parágrafo, texto, porém agora não tem nada selecionado, eu clicar lá, clico lá embaixo em bordas sobre elemento, como eu fiz anteriormente, e eu tenho uma guia. Clico, eu posso escolher uma borda da página. Vou fazer uma simples aqui, depois eu vou voltar e fazer a arte aqui embaixo, tá? E aí eu já mostro o outro botão, que ele vai entrar no mesmo lugar, outro recurso que a gente até falou lá no começo da aula, e a gente vai usar a arte, tá? Fazer uma borda mais desenhada. Então, eu vou clicar aqui na caixa e observar que ele fez uma borda simples, né? Uma borda bem simples, só que em volta da caixa, do texto. E aí ele está falando que é no documento inteiro, ele vai aplicar no documento inteiro. Então, vamos dar OK e observar que depois a borda tanto na primeira página quanto na segunda. Borda simples. Agora eu vou mostrar o outro recurso
outra forma de fazer isso, aí já aproveita e mostra ali a tal da arte, tá? E aí já mostra um outro recurso que tem a ver com a arte lá também. Então, vamos lá na guia Design, que a gente falou lá no comecinho, né? E eu já estou, entre aspas, ali com todo o item, né? Só falta o PDF para terminar, por isso vou terminar todo o arquivo para depois fazer o PDF, tá? No finalzinho da aula aí. Bom, então na guia Design, a gente foi lá no cantinho à direita agora, né? Nós temos ali um item chamado borda da página, tá? Então vamos clicar na borda da página, a gente vai simular a borda conforme a página 51, tá? 51. Então a gente tem mais alguns recursos ali que a gente vai estar fazendo. Legal. Já está a borda normal, porque eu usei anteriormente, né? Então eu vou vir aqui e escolher uma arte. Então você clica na setinha da arte, tem lá maçãzinha, bolinho, tem vários desenhinhos, tá? Ele está abordando a gente colocar um colorido aí, né? Vamos escolher um colorido conforme página 51, 51 lá embaixo, né? Aí que a gente vai achar ele. É um azul, tá bem lá para baixo, né? Tem várias bordas aí. Opa, acho que é este aqui. Deixa eu ver, deixa eu confirmar. Um quadradinho, é esse aqui mesmo. A gente escolhe esse aqui. Observe que ele coloca nos 4 lados, né? Ou seja, vai pegar nos 4 lados da minha folha, por isso que eu deixei ali um zoom baixinho para enxergar, né? Está mostrando que isso aqui é 10 pt, você pode aumentar ou diminuir. Vai ser no documento inteiro por enquanto, depois eu vou voltar aqui para mostrar um outro recurso, tá? Vou dar OK, e você vai perceber que a bordinha ficou tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, ou seja, na folha 1 e na folha 2, tá? Na esquerda, na direita, em cima e embaixo, tá? Os 4 lados, legal? Bom, só que eu vou voltar lá, retornar lá e mostrar que eu poderia ter algo um pouco diferente, tá? Então, vou voltar de novo lá na borda da página. Aqui onde está lá no mesmo botão, borda da página, eu vou colocar assim, ó. Esta seção apenas na primeira página. Vou escolher esse primeiro, tá? Apenas na primeira página e vou dar OK. Então, só a primeira página tem borda, a partir da segunda não tem borda. Então, se eu colocar range aqui e for colocando mais texto, tá? Eu vou pôr mais um rangezinho aqui. Vou fazer um range igual àquele, tá? Acho que vai acabar. Acho que vou ter que fazer um pouquinho maior. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Vou fazer um range ali um pouquinho mais exagerado, tá? Sei lá, 8 blocos por 4, tá? Esse número pode ser qualquer número, desde que não seja 0, tá? O 8 não pode ser 0 e o 4 não pode ser 0. Não pode usar o 0, 1,0, 0,1, não posso. Qualquer número acima de 0, tá? A partir de 1 aí, qualquer número. Vou dar um Enter. Vai gerar uma quantidade de texto, né? Deixa eu baixar o zoom, tá? Eu quero fazer o seguinte, exibir várias páginas, para ver quantas páginas que deram. Legal, agora vem o 3. Eu observo que minha página 3 também não tem borda. Por quê? Porque eu determinei que só a primeira vai ter borda. Então, eu vou voltar lá no mesmo botão, agora eu vou falar o contrário, que a página 2 e a 3 tem borda, mas a 1 não tem, tá? Fazer o caminho inverso. Tudo bem que esse modelo seria mais indicado para você fazer um trabalho, onde a página 1 tem borda, portanto você faz uma capa, e o resto não tem borda, porque é o trabalho, né? Cuidado que eu não estou falando de TCC, estou falando de um trabalho normal agora, tá? Então, voltando na guia Design, voltando lá no botão borda da página, embaixo lá que estava a pena da primeira, agora eu vou clicar e colocar, exceto a primeira página, ou seja, a primeira página não vai ter, todas as outras sim. Vou dar OK, a página 2 e 3, e se tivesse uma 4, 5, 6, ia ter uma bordinha, tá? Não é muito aconselhável esse modelo, mas fica interessante também, né? Mas fica meio, se imprimir vai gastar muita tinta. Legal, eu acho que aquele primeiro, né, que tem a primeira página assim, o resto não é mais interessante. Mas aí vocês vão ter que observar qual que é o mais interessante lá no dia a dia. Legal? Borda da página, arte, escolher a arte. Aí tem uma preto e branco, tem colorido, dá para aumentar, dá para diminuir, a espessura, depende do modelo que você escolher, é claro, né? Legal? Voltando agora lá na página inicial, né? A gente vai aumentar o zoom, então vamos lá no exibir uma página, vou botar para uma página só. Vou aumentar o zoom lá para 110% aproximadamente, para enxergar melhor. Legal, vou voltar na página 1 lá, só para mostrar que eu estou na página 1. Voltando na página inicial, que é o ideal sempre deixar a página inicial, que é onde a gente formata mais. E a gente vai fazer alguns comandinhos agora, mas vou dar um Ctrl B aqui para garantir que está salvo toda essa parte que a gente fez aí, né? De formato, demorou até um pouquinho, né? Não deu para reparar que ele fez um certo movimento na tela aí, mas demorou um pouquinho mais para salvar, porque agora eu coloquei mais informação aí no nosso arquivo, tá? Nós vamos colocar agora, fazer um comando, melhor dizendo, eu vou dar um Ctrl L. O Ctrl L ele vai acabar abrindo o painel de navegação, tá? Então, Ctrl L,
abre o painel de navegação. E aí, é lógico, depende da palavra que eu selecionar aqui, ou que já estava selecionado o rodapé, ele mostra que eu tenho a palavra rodapé, 1, 2, quanto que é? 6. Deixa eu ver, é que tem mais página agora, né? Tem mais palavra. Tem mais. Acho que tem mais um pouquinho para baixo. Não, acabou. Página 3 não tem nenhum. Então, Ctrl L abriu direto o painel de navegação. Vou fechar e agora eu vou dar um Ctrl U. Letra U, tá? O Ctrl ele vai abrir esse outro painelzinho aqui, ó, que é o substituir, tá? E tem inclusive o localizar. O localizar é bem parecido com o painel de navegação, né? Se eu clicar aqui, já está escrito rodapé e clicar em localizar, ele vai localizar a palavra, tá? Lá atrás, né? Na parte de cima, só que em vez de amarelinho, lá no painel de navegação fica amarelinho, agora fica cinza, né? Aí você fica clicando próximo, ele vai para próximo, ele vai procurando as palavras aí, rodapé, porque é o que estava escrito. Eu vou apagar a palavra rodapé e vou clicar na guia substituir, tá? Para ele não ficar procurando mais a palavra rodapé, porque eu quero que ele procure a palavra Word. Então eu vou pedir para ele localizar, né? O livro não aborda muito que tipo de palavra, a gente pode escolher aí a palavra, né? Então eu vou escolher, eu acho que até aborda lá no final, mas o meu texto é outro, então eu vou colocar a palavra Word, tá? Para ele localizar Word, mais substituir por Excel. Claro que depois eu vou inverter, né? Ninguém vai trocar o Word por Excel aqui, nem o próprio programa, muito menos as palavras dentro do programa, tá? Só para ver ele fazer a troca mesmo. Você tem uma palavra, por exemplo, escrita errada, você pode mandar ele trocar pela palavra certa. Uma espécie de ortografia. Em vez de usar o F7, né, que seria fazer ortografia, você pode usar esse conceito também. Ctrl U. Só lembrar aí, Ctrl U. Legal? Como que eu vou lembrar, professor? É que na tela aqui, ó, a palavra substituir, ele recebe um risquinho embaixo da letra U. E é por isso que é Ctrl U. Bom, vamos mandar ele localizar a palavra Word, né? Primeira palavra que ele acha aí. Deixa eu ver se ele achou alguma. Ó, achou aqui embaixo. Ó. Achou uma aqui. Eu tenho duas opções. Vamos supor que seja essa mesmo que eu quero trocar. Eu venho aqui e clico em substituir. Se eu quiser trocar todas as palavras do Word que estão no meu texto, que ele vai localizar e já substituir, eu já clico direto em substituir tudo, que é o que eu fiz. E ele fala que trocou aqui 15 palavras. Nossa, tem bastante palavra Word aí, né? Também a gente fez vários ainda, né? E ele foi repetindo a palavra Word várias vezes. Então, 15 substituições. Se eu der OK, a gente procurar a palavra agora lá no texto Word, não vai ter mais, né? Agora só Excel. Vou dar uma olhadinha lá. O Excel, ver se tem mais para baixo. Acho que não tem. Deixa eu ver. Então, todas estão para cima, será? Acho que ele só localizou uma. Nós podemos dar o Ctrl L, né, que nós vimos naquela hora, e mandar ele localizar as outras, as 15 resultados. Agora sim, ficou amarelinho porque eu dei o Ctrl L, né, que é o painel de navegação, e aí eu vou enxergar, né, poderia apertar a setinha aqui para a próxima, né, mas eu estou dando a rodinha do mouse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase não deu para enxergar, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá certinho. Ele não erra, né? Tem 15 palavrinhas lá, né, Word. Só que agora eu vou fazer aquele comando novamente, né, o Ctrl U, para trocar novamente, só que agora é Excel, pelo Word, tá? Vou dar um Ctrl U, e aí eu vou ter que inverter, né? Em cima eu vou mandar ele procurar Excel, que já está no meu caso, localizar Excel, mas ele vai substituir por Word. Então, o ideal é que você fizer essas trocas, já pegar a palavra, se está escrito em maiúsculo, trocar por uma outra palavra em maiúsculo, se tiver minúsculo, se tiver a primeira letra em maiúsculo, já faz a troca, uma espécie de ortografia, já corrigindo aí a palavra, né? Vou mandar ele localizar a próxima, primeiro, ó, já localizou a primeira, né? Mas eu já quero que ele substitua todas, então eu vou clicar, substituir tudo, e ele fala que trocou 8, né? 8 palavras. Desejo continuar a pesquisa do início, é que ele trocou de uma certa parte, onde ele achou para baixo. Eu vou dizer sim, eu quero que ele continue, porque era 15, né? Falta 7. Sim. E aí ele fala que agora sim, ó, ele substituiu as 15. Antes ele fez 8, depois fez mais 7, 15. Legal? Pode acontecer de ter que fazer em 2 etapas. Vou dar o OK, e aí se eu procurar no meu texto agora a palavra Excel, não vou achar mais, porque agora é Word, né? Não tem mais, né? Eu voltei para o anterior. Se eu der aquele Ctrl L, que é o painel de navegação, ele mostra que eu tenho 15 resultados agora da palavra Word. E aí, vamos dar uma olhadinha para ver se é verdade. Vou até voltar lá na parte de cima. 1, 2, 3, 4, 5,
6 aqui dentro do quadrinho, né? 7, para baixo, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e a última aqui, 15, perfeito. Então ele trocou, eu troquei novamente, ele pesquisou, legal? Bom, estamos quase findando nosso arquivinho aí, né? Nosso arquivo da primeira aula de Word, né? Então é praticamente quase uma hora fazendo a aula, vamos fazer mais uns 10 minutinhos aí para a gente concluir, né? No máximo mais 10 minutinhos, tá? Bom, tem mais um recurso que eu queria mostrar para vocês, que não está aqui no livro, mas eu gostaria de mostrar para vocês, que é a barra de status, aqui embaixo, tá? Na barra de status, ele me mostra que eu estou na página 3, mas tenho, aliás, na página 2, mas tenho 3 páginas, né? Vou aumentar um pouquinho o zoom, para vocês enxergarem aqui, ó. Então, aqui na barra de status, na parte de baixo, eu tenho 2 páginas, estou na página 2, mas tenho 3. Então, o primeiro número aqui corresponde à página que você está posicionado, e o segundo número é a quantidade de páginas que eu tenho no arquivo. E ele me mostra também que eu tenho 1.266 palavras dentro do meu texto, tá? Eu vou clicar exatamente nesse botão aqui, ó, 1.266 palavras. Para ele abrir esse painelzinho aqui, né? Isso costuma cair até em concurso, né? Aí você tem que entender um pouquinho isso aqui, a dinâmica, né? Então, eu cliquei lá naquela onde estavam as palavras, página 3, né? Ou seja, a quantidade de páginas que eu tenho, palavras, 1.266, 6 espaço, 6.000, agora está falando de letras, né? Caractere, 6 espaço, 6.207. Caractere, né? Ou seja, número, letra, símbolo, com espaço, então ele vai contar o espaço, 7.451. Quantidade de parágrafos que eu tenho 22 e quantidade de linhas 93, legal? Então, mostra alguns recursos aí. Isso costuma cair até em concurso, né? Para que serve a barra de status, onde aparece ali a quantidade de palavras digitada no texto do Word de 3 páginas, alguma coisa assim, né? Cai lá alguma coisa parecida, porque eu já vi alguns alunos que fizeram concurso e me falaram, professor, aquele curso que você explicou na aula lá, na primeira aula lá de Word, caiu no concurso. Eu não errei porque eu lembrei da aula número 1 do Word, tá? Legal. Falta só mais um recurso aí, que é o tal do PDF, que a gente vai grifar lá agora e voltar aqui já fazendo o tal do PDF, né? Então vamos grifar nosso último recurso lá da nossa aulinha aí, né? Deixar ele grifadinho aqui bonitinho. Aí, realçar ele. Com isso a gente vai concluir todos os assuntos da aula número 1, tá? Já dei um save aqui. Já vou até fechar esse aqui para não confundir com o que a gente vai fazer lá no outro arquivo, tá? Para não confundir na hora de fazer a exportação. Então, como a gente contemplou todos os itens aí na aula, né? Falta só fazer a exportação do PDF. Fechei, voltei para o meu arquivinho, observando que eu tenho 3 páginas, né? Posso ou não deixar exibido aqui várias páginas, aí é gosto do freguês, tá? Se você quiser deixar assim. Observando que a minha primeira página ela não tem borda, mas as outras têm, então o meu PDF tem que gerar algo parecido. Se precisar trocar, eu vou ter que ir lá na Guia Design, trocar, né? E depois exportar novamente. Vamos fazer isso também, tá? Nós vamos trocar, vamos exportar, depois ele com a borda só na primeira página aqui. Mas primeiro vamos exportar. Para exportar, eu vou lá na palavra arquivo, exportar, já aparece lá criar documento PDF XPS e o botão criar PDF. Estava lá no começo do livro, né? Foi a parte que eu pulei, estava bem no começo mesmo. Deixa eu ver que página que estava, vou confirmar certinho aqui, para quem for seguir lá no livro, né? Poder fazer igualzinho, né? Na mesma sequência. Exportação acho que estava bem aqui na página, entre a página 20 e a 21, tá? Bem no finalzinho da 20, mais especificamente na 21, tá? Então é só voltar lá. Eu já estou lá no finalzinho do capítulo, mas vamos lá, criar PDF. Ele vai abrir uma tela perguntando aonde você quer salvar. No caso, eu quero salvar exatamente na mesma pastinha onde eu salvei, né, o meu arquivo, a minha aula, a minha gravação e tudo mais, com o mesmo nome, só que agora ele vai gerar a extensão PDF. Vou clicar no botão publicar, não é salvar, né, é exportar. O que ele vai fazer? Ele vai abrir, assim que ele conseguir exportar, ele vai abrir o navegador, o Edge, né? Está abrindo já o Edge da Microsoft, né? Está abrindo, ele está exportando, né? Por isso que demora um pouquinho aí. Ele vai gerar o arquivo PDF. Legal? Assim que ele abrir, a gente vai mostrar aí que tem as 3 páginas e que tem lá, possivelmente a página 2 tem borda, 3 também. A primeira não tem borda, ele abriu, né? Se a gente descer a violagem, dá até para ver a borda ali se movimentando. E a 3 também tem borda. É exatamente aquilo que está lá no meu arquivo do Word, só que agora eu tenho um arquivo PDF. Então, se um dia alguém te pedir
Ah, me envia aquele arquivo PDF que você fez lá no Word. Exporta, ele vai publicar, né, que é o salvar dele. Você vai ver em que passo você colocou e manda em anexo no e-mail para a pessoa, para ela visualizar ou ver o que ela tem que fazer. Eu vou fechar e voltar aqui para o Word, tá? Eu vou inverter, vou colocar borda na primeira página, tirar a borda da segunda e da terceira e exportar novamente para mostrar que ele vai gerar um novo arquivo. Então, fiz a alteração do arquivo, preciso exportar novamente, tá? É importante lembrar isso. Então, vamos lá, aqui é design, borda da página, vamos só trocar aqui embaixo onde estava a primeira página, exceto a primeira página, vamos trocar aqui apenas a primeira página. Então, a gente está falando agora que a gente quer borda na primeira e não quer borda nas outras. Vou dar OK, exatamente o que aconteceu, né? Borda na primeira, as outras não tem borda. Alterei meu arquivo, seja para texto, para ortografia, para borda, não importa. Fiz a alteração, além de dar um Ctrl B para garantir que está salvo, vou lá exportar novamente. Arquivo exportar, então é automático, né? Você tem que exportar novamente, senão vai estar o errado lá. Você mandar para a pessoa, ela vai falar, opa, você mandou o arquivo errado. Observe que na pastinha já aparece, vou até aumentar o zoom aqui para você enxergar, entrar a telinha para você enxergar, ó, já aparece um arquivo PDF, na data de hoje, às 16 horas e 4 minutos, há 2 minutos atrás, aqui no meu computador, né? Foi exportado. Quando eu exportar, ele mostra aqui que é o Edge, né? Que mostra o resultado, o navegador do Microsoft, lá o Edge. Ficou 220 KB, mas se tivesse imagem, ficaria mais KB, né? Eu não coloquei imagem, eu fiz a formatação. O nome do arquivo, ele mantém o mesmo arquivo original lá do Word, mas ele altera a extensão para PDF, né? Como eu mostrei anteriormente. Vou clicar em publicar, provável que ele vai dizer que já tem, né, o arquivo, e aí pergunta se eu desejo substituir, se eu quero colocar em cima. Um dia você não precisar substituir, não queira substituir, altere o nome do arquivo aqui, mas altera lá para o número 1, número 2, no final da palavra Word, né, lá no nome do arquivo, tá, antes da extensão. Mas no meu caso eu quero substituir mesmo, então eu vou colocar o sim, ele vai exportar e abrir o Edge aí, mostrando o novo resultado, só que a borda agora na página 1, já apareceu direto, né? Página 1 com borda. Se eu descer lá no Edge, aí a página 2 não tem borda, e a página 3 também não tem borda. Então, gerou um novo arquivo, exporta. Fez a alteração, exporta. Né? Não adianta, a pessoa vai falar, você mandou o arquivo errado, né? Alterei, mas não exportei, né? Então, exporta para depois enviar para a pessoa novamente. Abre o e-mail lá e envia o novo anexo, né? O novo arquivinho já com a borda certa. Legal? Bom, se eu voltar lá na guia exibir uma página, né? Para ficar só uma página mesmo, vou aumentar o zoom aqui para 110 mais ou menos, tá? Opa, o mouse aqui me traiu. 110. Pronto. Voltando na página inicial. E aí nosso arquivinho está pronto. Fizemos todos os itens que abordava a aula 1. Bom, fechando aí, né, dando Ctrl B, fechando o Word para voltar lá para a gravação, né? Espero que vocês gostaram da aula, né? Deu para passar muita coisa aí numa primeira aula, né? Claro que tem muito mais recurso aí, que vai vir aí na próxima aula, né? Na próxima gravação. Nós vamos falar de muita coisa na próxima aula, né? Tabela, principalmente, um recurso muito interessante aí do Word, né? Vamos fazer cálculo, né? Então a segunda aula nossa promete muita coisa boa aí. Espero que vocês gostaram da aula, né? Se você for assistir de manhã, à tarde ou à noite, assista, pause, faça lá no Word novamente, né? Se você for treinando, você vai ficar craque. Aí o Word ele é um software aparentemente fácil, mas ele tem bastante recurso, né? Principalmente a nossa aula número 2 vai ter bastante recurso interessante. Tabela, cálculo, vai para fora. Fique com Deus, até a próxima aula. Já vou desconectar aqui. Assista as minhas aulas e espero que vocês estejam gostando, né? Professor Rafael, Microcamp Santo André. Até a próxima. Vamos ligar aqui a gravação. Para a nossa gravação.